E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Luiz Rodolfo Dini Gaioto, o popular Rodolfo, zagueiro de 34 anos que o Cruzeiro contratou recentemente. Acho que a maioria já viu o Rodolfo jogando, né? Ele defendeu camisas importantes aí no futebol brasileiro. Mas vamos tentar falar um pouco aí do histórico de carreira e por que é que esse jogador chegou ao nosso clube depois de ficar aí 4 meses sem jogar. Rodolfo é natural da cidade de Bandeirantes, no Paraná, e chegou a jogar na base do União Bandeirante, até que em 2002 chegou ao Atlético Paranaense, jogou no Furacão desde o Sub-17 e foi se profissionalizar pelo clube na temporada 2006. Foi se consolidando nas temporadas seguintes e ficou no Atlético Paranaense até o final da temporada 2010, em que já era considerado um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Furacão tentou negociá-lo com o futebol europeu. O Genoa da Itália teve muito perto de sacramentar o negócio e o Atlético de Madrid também foi citado entre os interessados, mas acabou fechando a janela de transferência no fim de janeiro de 2011. Então o Atlético acabou abrindo conversas com clubes brasileiros. Na época o Palmeiras e o São Paulo tinham interesse nele e, contando com a ajuda de empresários, o Rodolfo assinou com o São Paulo, que pagou por ele aproximadamente 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Durante essas 5 temporadas que o Rodolfo jogou pelo Furacão, ele fez 177 partidas pelo clube. O Rodolfo chegou muito bem ao São Paulo e logo na estreia, numa partida do Paulistão contra a Portuguesa, ele já fez um gol. Rapidamente se firmou como titular do time, que tinha na época jogadores como o Alex Silva, né, o glorioso Pirulito, o Miranda também ainda estava no São Paulo, e o primeiro semestre do Rodolfo foi tão espetacular pelo clube que no meio da temporada a Juventus da Itália fez proposta oficial por ele, tá? Inclusive tem notícias aí de que os italianos estavam dispostos a pagar 8 milhões de euros, mas o São Paulo, que tinha acabado de perder o Miranda, né, estava pedindo 12 milhões, por isso não houve o acordo, e a partir do insucesso dessa negociação, né, que convenhamos, o camarada aí para Juventus da Itália era uma oportunidade muito boa para a carreira, o Rodolfo teve uma queda de desempenho no segundo semestre do ano, tá? Mas acabou fechando a temporada de uma forma legal. Foram 52 jogos e 4 gols marcados pelo tricolor nessa primeira temporada. Seguiu no clube para 2012, era um atleta indispensável no sistema defensivo e ajudou muito o São Paulo, inclusive na campanha do título na Copa Sul-Americana, né? Aquela final confusa contra o Tigre, um jogo que só teve um tempo e tudo mais, mas o Rodolfo jogou muito bem essa temporada. Foram 69 jogos disputados no ano, ele marcou 6 gols. É um cara que nessa época tinha realmente um condicionamento físico muito privilegiado, né? Porque estava sempre à disposição. Para a temporada 2013, o Rodolfo perdeu esse protagonismo. Ele até começou o ano como titular do time, mas acabou perdendo espaço porque o glorioso Ney Franco preferiu dar sequência para a dupla de zaga Rafael Tolói e Lúcio. Ele chegou a ficar no banco também para o glorioso Edson Silva, na época que o Paulo Autuori já estava no comando, e após 16 jogos no primeiro semestre e um gol marcado, o Rodolfo foi negociado pelo São Paulo por empréstimo de 1 ano para o Grêmio, foi titular sempre que teve disponível. A única partida que ele ficou no banco nessa temporada do Grêmio foi para ser poupado, mas ele jogou nesse segundo semestre 30 vezes com a camisa do tricolor gaúcho e fez um gol. Em 2014, o Rodolfo segue como titular do Grêmio, peça-chave do time, faz um gol importante contra o Newell's Old Boys pela Libertadores, inclusive, mas começa a apresentar alguns probleminhas físicos, tá? Depois da final do Campeonato Gaúcho, que é perdido pro Inter, o Rodolfo fica quase 2 meses sem jogar, mas depois engrena uma sequência boa no Brasileiro, que a partir do mês de outubro é novamente interrompida por uma outra pequena lesão que deixa ele fora dos gramados por 1 mês. Mas ao fim da temporada, o Rodolfo jogou 43 partidas pelo Grêmio, fez um gol, e nesse meio tempo ele foi negociado em definitivo, né? Porque ele estava apenas emprestado. As diretorias de São Paulo e Grêmio chegaram a um acordo, fizeram um bem bolado ali, envolvendo aquele volante Souza, que chegou a jogar até pela seleção brasileira, pelo Porto, pelo Fenerbahçe. O Rodolfo segue como titular da zaga do Grêmio em 2015, formando uma dupla excepcional com o Jeromel, quando o time gaúcho o vende para o Besiktas da Turquia, que paga pelo Rodolfo 3 milhões e 300 mil euros, o que é uma quantia bem razoável para um zagueiro que já estava beirando aí os 29 anos. Nessa última temporada de Grêmio, o Rodolfo jogou 33 partidas e marcou um gol. O Rodolfo chega ao Besiktas como dono da posição, titular do time, que estava disputando, além do campeonato turco, também a Europa League.
E não fica nenhuma vez no banco, tá? Ele é realmente dono da posição até o início de fevereiro de 2016, quando ele sofre uma grave lesão na partida contra o Gaziantepspor. Rompeu os ligamentos do joelho e isso aí obviamente encerrou a temporada dele, em que Rodolfo jogou 27 vezes pelo Beşiktaş e marcou um gol. E o retorno dos gramados acontece em agosto de 2016, quando ele entra no segundo tempo numa partida do Campeonato Turco. Ele até tem uma pequena sequência jogando pelo Beşiktaş entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, mas perde a vaga no time e acaba ficando aí o último semestre no futebol turco apenas encostado no plantel. Aí que aparece o Flamengo na história e consegue repatriar o jogador em junho de 2017, pagando um montante de aproximadamente 1.400.000 euros. E o Rodolfo chega ao time com status de titular, né? Na época o Flamengo tinha caras como o Hever, o Juan, o Donati, mas o Rodolfo era visto como um cara que iria consertar o sistema defensivo do rubro-negro, e ele entra bem no time. Nas 4 primeiras partidas com ele em campo, o Flamengo toma só um gol. O problema é que nesse quarto jogo, que foi um clássico contra o Vasco, o Rodolfo tem uma lesão, fica aproximadamente um mês fora dos gramados. Volta como titular, jogando praticamente todas as partidas do Campeonato Brasileiro, mas perde essa condição no final de temporada e acaba assistindo do banco as finais da Copa Sul-Americana, em que o Flamengo perde para o Independiente. E vale pontuar que o Rodolfo não pôde perder a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, porque ele chegou depois do prazo de inscrições. Para 2018 era esperado que o Rodolfo virasse o dono ali da defesa do Flamengo, e ele até marca gols importantes aí contra Botafogo e Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, mas não consegue ter sequências como titular do time, às vezes por problemas físicos, em outros momentos por opção do treinador mesmo. Na Libertadores daquele ano, quando o Flamengo perde pro Cruzeiro mais uma vez, o Rodolfo também só assiste do banco, mas fecha o ano com apenas 23 jogos e 3 gols. 2019, que foi um ano mágico aí pro Flamengo, né, com conquista de Brasileiro e Libertadores, o Rodolfo jogou ainda menos. Ele faz algumas partidas pelo Campeonato Carioca, até marca um gol contra o Bangu, mas é um jogador reserva durante quase toda a temporada mesmo. Durante o período de Jorge Jesus no Flamengo, o Rodolfo atuou em apenas 8 jogos. Considerando todo 2019, o Rodolfo jogou 14 vezes com a camisa do Flamengo e fez um gol. Jogando tão pouco, era natural que para a temporada 2020 ele não seguisse no clube, o Flamengo não teve interesse em renovar o contrato, e o Rodolfo assinou com o Coritiba, né, rival do clube onde ele começou a carreira. O início no Coxa foi bom do ponto de vista individual, tá? O Rodolfo marcou 3 gols nas primeiras 8 partidas, mas o time caiu na primeira fase da Copa do Brasil pro Manaus e acabou perdendo também as finais do Campeonato Paranaense pro Furacão. E a campanha no Brasileiro também foi muito ruim, tanto que o Coxa acabou rebaixado até com certa facilidade, né? O Rodolfo jogou 30 partidas pelo Coritiba, sendo 17 durante o Campeonato Brasileiro. Seu último jogo pelo Coritiba foi em 20 de fevereiro, uma derrota em casa pro Ceará. Terminou o contrato, não houve interesse em renovação e o Rodolfo ficou sem clube até assinar com o Cruzeiro recentemente. Quando a gente analisa a qualidade técnica e o auge do jogador, o Rodolfo é o melhor zagueiro do elenco atual do Cruzeiro. O problema é, o auge do Rodolfo já ficou para trás há muito tempo, e desde que ele saiu do Grêmio, ele normalmente joga menos da metade das partidas dos clubes. E a esperança que a gente tem é que ele consiga, com a sua experiência e a sua qualidade técnica, que é acima da média, ser uma peça útil para o time. Contra o Botafogo, eu até dou um desconto pela falta de ritmo, mas o segundo gol do Botafogo sai de um lance em que ele tenta cortar e acaba errando a bola, né? É um erro técnico. Coisa que eu consigo esperar de um Joseph, de um Everton pela Juventude, mas eu não espero esse tipo de erro do Rodolfo. É óbvio que um jogo é muito pouco pra gente tirar qualquer conclusão, a gente deve esperar um pouco mais pra ver ele jogando, e eu entendo a aposta na sua contratação como algo interessante se for um salário compatível e dentro da realidade do clube. Na entrevista de apresentação, o Rodolfo deixou bem claro que o que trouxe ele pro Cruzeiro não foi dinheiro, inclusive ele deixou claro que sabe que não vai receber, mas certamente o Cruzeiro é pro Rodolfo um desafio muito mais complicado do que o que ele viveu em outros clubes. E torço principalmente para que ele consiga se manter bem do ponto de vista físico, porque se ele estiver inteiro nesse aspecto, eu acredito que a qualidade técnica dele também vai sobressair e ele consegue ser um zagueiro bem seguro, né, que não vá cometer falhas como a da última partida. Por motivos diferentes, o Rodolfo é uma aposta, assim como todas as outras contratações que o Cruzeiro fez recentemente, mas considero uma aposta válida sim, até porque ele tem mais recurso técnico do que todos os outros. Tá colocada a minha opinião sobre Rodolfo, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que pensam sobre esse jogador, se foi ou não uma boa contratação. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e amanhã a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!